Chegamos então na lição de número 10 aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse terceiro trimestre da CPAD, onde nós estamos trabalhando sobre servindo a Deus com os meus talentos. Na lição 10, nós vamos abordar sobre o funcionamento da igreja. E claro, eu espero muito que Deus use você na palavra. É importante você também iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 13 e 14, também Romanos 12 e 8. Faça essa leitura em sala de aula. O que a Bíblia diz está em 1 Timóteo 3, 5. Leia esse texto, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Essa lição já foi comentada, nós gravamos, estou reeditando, que você seja edificado. Lembrando que toda sexta eu estou postando as lições de pré-adolescentes, às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify, e que Deus abençoe você. Hoje nós vamos compreender a respeito do funcionamento da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a igreja ela é um organismo vivo, ela é viva. Outro detalhe que nós aprendemos também sobre a igreja para você tomar como nota. A igreja ela é espiritual. Em primeiro lugar, você precisa observar isso. Ela é espiritual. Sendo espiritual, nós entendemos que ela está ligada em Jesus. Sendo espiritual, nós compreendemos que todos os crentes de todas as épocas fazem parte dessa igreja. Essa igreja é uma igreja perfeita. É uma igreja vitoriosa. Nessa igreja, há unidade. Não encontramos nessa igreja a divisão por ministérios. Não há placa denominacional. Então, na igreja espiritual, nós estamos ligados diretamente em Jesus. Em segundo lugar, você também precisa compreender que a igreja é física. Aí tem outro detalhe. Ela é visível. Ela está presente no aqui e agora. Essa igreja física, ela é múltipla. Ela é dividida em denominações. Essa igreja física é uma igreja que tem um funcionamento. Essa igreja tem uma administração, tem uma organização. Essa igreja é organizada por um pastoreio. Essa igreja é organizada por membros. Essa igreja é formada por uma comunidade. Essa igreja é uma igreja que você faz parte. Então, a partir dessa perspectiva, hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Cristo, a comunidade que você faz parte, a igreja que você frequenta. E a partir dessa perspectiva, espero muito ajudar você. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a igreja respeita as leis. Se eu já estou te ajudando até aqui, coloca no comentário, por gentileza, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer. Participa com a gente nessa ministração. Como eu disse para você, a igreja visível, a igreja física, a igreja que você faz parte, o templo onde você congrega, é um templo que possui uma administração, tem responsabilidades a cumprir. Esse templo possui então um CNPJ. E essa denominação que você faz parte, a igreja que você faz parte, que está ligada na espiritual, é uma igreja que tem responsabilidades a fazer, a cumprir e dar o testemunho da fé aqui também. E essa igreja, além de ter essas responsabilidades, é uma igreja que se preocupa em testemunhar Jesus perante a sociedade. Então, pega isso. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos entender exatamente sobre o seguinte argumento: guiados pela lei. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que o povo de Israel foi guiado pelas leis, as leis de Moisés. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos os discípulos sendo guiados agora pelas orientações e ensinamentos de Jesus na perspectiva do reino de Deus. Atualmente, nós entendemos que a igreja que é visível, que é física, que você faz parte, a tua denominação, também precisa respeitar as leis do nosso tempo, as leis civis, porque essa igreja está inserida na sociedade. E respeitando essas leis, essa igreja acaba dando um testemunho na comunidade. A igreja precisa ter um cadastro, por exemplo, no CNPJ. A igreja precisa, por exemplo, ter um cadastro com o número de CNPJ. A igreja precisa ser organizada em um endereço físico. Essa igreja também precisa ter a responsabilidade
de dar o testemunho perante a sociedade, como patrimônio também. Essa igreja, além de ter patrimônio, é uma igreja que tem responsabilidade em cuidar dos seus membros, na assistência social, na cooperação e na maturidade da fé de cada um. Então, essa igreja, ela tem um compromisso, ela tem um papel dentro da sociedade. Ela precisa ser influenciadora e não influenciada pelo mundo. Ela precisa dar o testemunho da fé, onde as pessoas passam na rua e reconhecem, ali está uma igreja onde eu posso contar com as orações dos santos. E, ao mesmo tempo, com a cooperação da mesma. Dentro dessa perspectiva, você entende a responsabilidade que a sua igreja tem dentro da sociedade, dentro da comunidade que ela está inserida. Diante disso, o segundo subtópico destaca então essa perspectiva a partir da Bíblia. Jesus e as leis. Quando nós lemos no Novo Testamento, nós percebemos que o dono da igreja, que é Jesus, também respeitava as leis da sua época. A igreja está inserida nesse mundo como testemunha do reino de Deus no aqui e agora. Mas essa igreja, inserida nesse mundo, como igreja física, tem a responsabilidade de cumprir o seu papel diante da sociedade. Aqui entra um detalhe: o próprio Jesus também, ele pagou tributos, ele cumpriu a lei. E quando nós observamos isso, encontramos esse testemunho nos evangelhos, aonde ele mesmo orienta Pedro a pescar um peixe para pagar o tributo dele e o de Pedro, diante da lei do seu tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7, fala da necessidade de orarmos pelas autoridades. Observe, a igreja no tempo de Paulo também orava pelas autoridades civis. E aqui nós percebemos, à luz da Bíblia, que a igreja está inserida em um tempo, tem responsabilidades, tem uma autoridade ministerial, mas ao mesmo tempo precisa ser um testemunho na sociedade, precisa interceder com esse papel de ser uma igreja relevante dentro da sua comunidade. Então a igreja precisa ser relevante. Essa igreja que é relevante, ela exerce esse marco da fé para testemunhar Jesus. E que isso também esteja acontecendo com a sua igreja. Em segundo lugar, como segundo ponto, já avançando, vamos tratar sobre o seguinte assunto. A igreja deve pagar as suas contas, ou a igreja paga as contas. E a partir dessa perspectiva, eu espero muito estar ajudando você. Se eu estou te ajudando, comenta aí, isso também contribui com a gente. Como a igreja está inserida em uma sociedade, é uma igreja física, é um templo físico. Eu disse a você, ela precisa ter uma inscrição de CNPJ para poder ter o seu cadastro regularizado em atas, em cartórios, para que a mesma, então, dê testemunho diante da sociedade. E aí entra outro detalhe. A igreja também tem responsabilidade de pagar as suas contas, como, por exemplo, a manutenção da água e da luz, a manutenção dos patrimônios da igreja, como os bancos, o som. Então, quando a igreja compra algo para ser experimentado pelos irmãos, para ter o exercício da obra de Deus dentro dessa comunidade, na obra do evangelismo, isso também precisa ser pago. E é pago exatamente conforme a lei. Comprou, pagou. Isso é necessário. E como isso é pago? A partir da contribuição dos irmãos através dos dízimos e das ofertas. Daí a necessidade de nós compreendermos que essa igreja tem um patrimônio, tem responsabilidades diante da sociedade e essa igreja também precisa ser honesta com aquilo que faz. Essa questão é muito relevante também. O primeiro subtópico destaca, então, nesse segundo ponto, sobre a igreja como um exemplo. A igreja que é um exemplo. A igreja precisa ser um exemplo para a sua sociedade, para a sua comunidade. Dentro da igreja, nós percebemos a necessidade de uma organização. Essa organização administrativa é organizada pelo pastor da igreja, pelo pastoreio da igreja. Ele é o principal representante da comunidade. É ele também que separa uma equipe de obreiros que servem ao Senhor para cooperar na administração da igreja, no cuidado com os irmãos. Observe, o pastor ele tem a responsabilidade de cuidar da igreja na pregação, no evangelismo, na oração, na visitação. Mas o pastor também tem que ter a responsabilidade administrativa da igreja, como nós já estudamos aqui.
E essa responsabilidade administrativa envolve essa igreja, que é uma igreja física que tem responsabilidades a cumprir. Daí esse entendimento de pagar as contas, de ter essa responsabilidade exatamente para testemunhar de Jesus. E que isso também te dê clareza na hora de ministrar para os teus alunos. Já avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a igreja também é um lugar de ordem. Como assim um lugar de ordem? Em 1 Coríntios 14:40, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo com decência e ordem. Essa igreja agora, que dá esse testemunho da fé, ela exerce esse ministério em serviço, em responsabilidade, em testemunho, em ordenança para a glória de Deus. E essa ordenança dá testemunho então de Cristo. E aqui nós aprendemos esse princípio da nossa responsabilidade de testemunhar sobre Jesus, de falar sobre Jesus, de cumprir o ID de Jesus. Esse é o nosso papel como Igreja de Cristo. E exercendo esse nosso papel, nós entendemos que essa igreja é organizada. A partir daqui, então, vamos agora para o terceiro ponto. Se eu já estou te ajudando, tira uma foto, me marca no Instagram também, acompanhe a gente na nossa rede social. O terceiro ponto trata agora sobre o seguinte argumento: a igreja ela é uma organização. Como eu disse para você, a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela tem vida. E dentro da igreja nós encontramos a organização. Por exemplo, a igreja também é organizada em departamentos. Além de cumprir o seu papel perante a sociedade, a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, ela é organizada em departamentos. Por exemplo, na Assembleia de Deus nós vamos encontrar o departamento de crianças, departamento de adolescentes, departamento de jovens, departamento de senhores, senhoras, que é um sucesso total, departamento de músicas, departamento de ensino, departamento de discipulado, departamento de evangelismo e missões. Então, dentro da igreja, nós vamos encontrar uma série de departamentos que trazem essa compreensão que a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, esses departamentos trazem, então, uma contribuição para o crescimento do corpo de Cristo, para o pastoreio da igreja também. A partir desses líderes, essa igreja agora cresce e avança para a glória de Deus. Dentro dessa questão, o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: a organização institucional. A igreja sendo organizada como instituição, ela precisa ser organizada também como organismo vivo. E como organização institucional, ela precisa ter esse propósito para a evangelização da palavra de Deus, para falar sobre Jesus, sobre a obra da salvação. Essa igreja que exerce agora esse ministério para o crescimento e amadurecimento dos santos. Essa igreja agora que tem um propósito de ser uma instituição madura que traz esse crescimento. E dentro disso nós encontramos os departamentos que contribuem para o crescimento da obra de Deus. Esses departamentos, que são liderados por pessoas, trazem então a boa ordem do culto, cooperam na igreja, trazem então sentido nesse trabalhar do ministério de Cristo. E a igreja, a comunidade, passa a crescer para a glória de Deus, avançando, testemunhando sobre Jesus. Para fechar a aula, o último subtópico trata então sobre os aspectos da organização. Como a igreja ela é uma igreja física, visível também, ela precisa ter um endereço fixo, para que as pessoas possam encontrá-la, visitá-la, aonde as pessoas possam então participar dos cultos. Ela tem obrigações legais, responsabilidades perante a sociedade, para que a mesma possa dar testemunho de Cristo. Quando essa igreja não tem essas responsabilidades e essa igreja não cumpre as mesmas responsabilidades, ela pode ser interditada, ela pode ser fechada, e isso dá um mau testemunho para o evangelho. Daí a necessidade da igreja ser organizada legalmente, de terem pessoas responsáveis por essa área, cooperando no pastoreio de Cristo. E essa igreja, então, cresce, tendo as suas portas abertas, tendo a responsabilidade de abrir mais filiais, mais congregações, mais departamentos para o crescimento da obra de Deus. E eu espero que essa aula possa ter te ajudado a ministrar a tua na Escola Bíblica Dominical da tua igreja.
E se eu contribuir com você, se essa aula foi uma bênção para a tua vida, deixa aí teu comentário, é muito importante para a gente. Tira uma foto, me marca no Instagram também. Olha, tira uma foto da tua classe. Pode me marcar lá que eu vou ter o prazer de repostar. Que Deus te abençoe, tá? Compartilhe esse vídeo para mais alguém ser edificado em Jesus. E que a glória de Deus resplandeça também sobre você. Se você está afastado de Jesus e precisa retornar para Cristo, você pode fazer isso aceitando Jesus agora. Você pode colocar no comentário abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e interceder também por tua vida, para que Deus te abençoe. E claro, eu espero que o Senhor te edifique. Então visite uma igreja mais próxima da tua casa e passe a cultuar para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre a dinâmica da igreja. O primeiro é esse: As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Esse material é muito legal, pode trazer uma perspectiva muito boa sobre a compreensão e organização da igreja. O segundo é esse aqui, Uma Igreja que Faz Acontece, da editora Vida Nova. Um material muito legal sobre a obra do evangelismo que a igreja também exerce nesse crescimento e testemunhando Cristo na comunidade. Eu te aguardo por aqui na lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: cuidando dos novos convertidos. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.